Olá pessoal, professor Flávio aqui novamente. Agora eu resolvi fazer esse videozinho curto também, só para deixar claro para os meus alunos e para quem quiser saber, né? A diferença entre três coisas: frase, oração e período, tá? São três palavrinhas da língua portuguesa, da gramática da língua portuguesa e de quaisquer línguas também. Os outros idiomas também tem isso, tá? Frases, orações e períodos. Para você entendendo o nosso idioma, você entende todos os outros também, né? Como eles funcionam. O que tem parecido e o que não tem parecido. Tá bom? No caso da frase, frase é qualquer enunciado, qualquer coisa que você enuncia, que você fala, ou que você anuncia de uma forma escrita, por exemplo, né? Que significa que tem sentido, tá? Então, frase é qualquer tipo de enunciado que tem sentido, faz sentido dizer isso. Então, por exemplo, se eu falo, eu chego, né? Eu entrei num lugar e falo, oi. Só oi, professor. Então, isso é frase. Uma palavrinha, oi, sim, porque faz sentido. Dentro de um contexto em que uma pessoa chega num lugar e cumprimenta a outra com a palavra oi, faz sentido, não faz? Então, isso é frase. Então, a frase ela não tem que ter muita coisa, ela só tem que ter sentido dentro de um contexto. Agora, dentro desse mesmo contexto, de eu chegar, e eu faço isso em algumas salas, alguns alunos já sabem disso. Você, dentro desse contexto, chegar para falar com alguém, né? E aí entra, abre a porta e fala, perna, perna. Então, dentro de um contexto normal, falar para uma pessoa, para saudar uma pessoa com perna, não faz sentido. A não ser que esse seja o nome, um apelido de alguém. Mas se você chega e fala perna, as pessoas vão falar, o quê? Tá vendo? Não tem sentido. Isso não seria frase. Então, coisas que não têm sentido, a gente não pode considerar como frase. Qual a diferença, então, por exemplo, entre frase e oração? A frase é qualquer enunciado que tem sentido. Então, se eu falo também, por exemplo, hoje tá frio, né? Ó, hoje tá frio. Tá vendo esse tá que a gente usa muito na fala? Se eu vou escrever como? Está. E está é um verbo. Então, toda a construção do hoje está frio está em torno de um verbo. Isso é chamado de oração. Quando dentro da frase, tá lá dentro da frase, tem um verbo. Então, o verbo é o que dá a direção para você entender a diferença entre frase, que é que tem sentido, com oração. Mas por que a gente faz essa diferença? Porque as frases, embora elas tenham sentido, eu não consigo fazer nelas aquela análise sintática. Que, professor? Fazer uma análise, por exemplo, de sujeito, predicado. Não dá para fazer isso só com uma frase que não tem verbo. Agora, aquelas que têm verbo, eu já consigo fazer isso. Então, por isso a gente faz essa diferença entre frase e oração. E oração são as frases que têm verbo, tá? Entendida essa parte, vamos entender então o que é período. Período é tudo isso que a gente falou, frase, a oração, certo? Quando você escreve, e período é aquilo que você começa com letra maiúscula e termina com um ponto significativo. Qualquer coisa que você escreveu, por exemplo, eu posso falar, hoje está muito frio, mas ontem estava mais quente. Hoje está muito frio, mas ontem estava mais quente. Se eu vou escrever isso, a única diferença que vai ter é que eu vou colocar uma vírgula ali no meio antes da palavra mais. Hoje está muito frio, vírgula, mas ontem estava mais quente. Então, tudo isso que eu falei, quando eu fecho com um ponto final, desde o começo da letra maiúscula até o ponto final, a gente chama isso de período, tá? Dentro desse período. E dentro desse período, se você parar para pensar comigo, existem duas orações, porque tem dois verbos, tá? Hoje, eu não lembro da frase exatamente essa que eu falei agora há pouco. Hoje está muito frio, vírgula, está, ó o verbo aqui, ó, está. Muito frio, vírgula. Mas ontem estava quente, estava. Dois verbos, duas situações verbais, tá bom? Então, dentro desse período, a gente chama esse período, inclusive, de período composto. Quando dentro do período tem mais de uma oração. Agora, sabe aquela que a gente tinha falado antes, né? Hoje está muito frio. Ponto. Isso aí seria um período só. Certo?
Então, os nomes frase, oração e período, a gente muda os nomes dessas situações conforme a nossa análise. Quando eu estou analisando se tem sentido, eu analiso considerando se é uma frase ou se não é uma frase. Se tem verbo ou se não tem verbo, eu analiso. Isso é uma oração ou não é uma oração? É simplesmente uma frase. E quando a gente analisa para entender se dentro disso tudo que eu falei tem uma ou duas orações ou até mais orações, eu estou analisando se isso é um período. O que fecha um período geralmente? Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e reticências. Qualquer tipo de ponto que me obriga a escrever com letra maiúscula de novo. Né? Depois dele, eu acabo escrevendo com letra maiúscula. Depois desse ponto significativo. Formando assim um novo período. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido qual a diferença entre frase, oração e período. Valeu!